Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sob a intercessão de Nossa Senhora, nossa doce e eterna Mãe, aquela que foi fiel ao projeto do Pai e que na sua vida houve uma coerência perfeita com os desígnios de Deus. Ela que foi aquela que gerou o Verbo eterno, a palavra eterna de Deus no seu ventre. Que ela interceda por nós junto ao Pai, para que neste momento de estudo, de aprofundamento e conhecimento da palavra de Deus, sejamos enriquecidos e iluminados pela graça do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, glorioso São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus e sempre é uma oportunidade maravilhosa o estudo da Palavra de Deus. Eu fiz, dentro das catequeses anteriores, uma pequena introdução à Bíblia, onde nós falamos de maneira bastante abrangente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu narrei um pouco da história antiga, desde a criação do mundo, passando ali pelo período dos patriarcas, pelo período do Êxodo, a libertação do povo, o período que o povo foi para o exílio da Babilônia, até que regressaram do exílio, todo esse processo de grande mudança na história do povo de Israel. Até que na plenitude dos tempos, o Verbo eterno, Jesus, se encarna. Hoje nós vamos entrar num tema, do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, como eu já anunciei. Eu sempre considero o seguinte, quando a gente vai fazer o estudo dos Evangelhos. A primeira coisa, quando a gente vai se aproximar dos Evangelhos, nós temos uma finalidade específica. A finalidade específica é conhecer a pessoa de Jesus. Nós queremos, com o estudo dos Evangelhos, saber quem é a pessoa de Cristo. Claro que aqui nós não vamos conhecer Jesus a partir de um viés mais dogmático, ou seja, conhecer a partir daquelas verdades da fé que foram proclamadas ao longo da história da Igreja. Porque para isso nós vamos estudar num outro momento, dentro da área da Cristologia, que é um tratado dentro da teologia que estuda as verdades a respeito da pessoa de Cristo. Aqui nós vamos nos aprofundar para poder conhecer Jesus a partir da ótica dos evangelistas. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou me aproximar do Evangelho para conhecer melhor a pessoa de Cristo. Segundo ponto, fundamental. Nós temos 4 evangelhos. Nós temos o primeiro evangelho, que é o de Mateus, o segundo, que é o evangelho de Marcos, o terceiro, que é de Lucas, e o quarto, que é o evangelho de São João. Nós temos 4 evangelistas. Nós vamos iniciar por Mateus. Só que uma coisa importante a gente considerar antes de começarmos, que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros evangelhos, eles estão numa mesma ótica.
Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Porque se você colocar os 3 evangelhos lado a lado, você consegue ter uma noção da estrutura dos evangelhos muito semelhante. Coisa que nós encontramos, somente nesses 3 evangelhos. Tem que pegar outro microfone, porque está acabando a bateria dele. Coisa que nós só encontramos nesses 3 evangelhos, por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos. O evangelho de São João, ele não segue a mesma estrutura dos evangelhos sinóticos. Ele tem uma estrutura própria. Por quê? Porque o evangelista João não está preocupado no seu evangelho em apresentar fatos históricos, como os outros 3 evangelhos fazem. Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem uma estrutura histórica. João não. João, ele é um evangelho totalmente teológico. Você vai na abordagem do evangelho e ali encontra toda uma estrutura teológica, diferentemente dos outros 3 evangelhos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos destacar em relação aos evangelhos. Ok? Vamos começar então comentando algumas coisas do Evangelho de São João. Eu, quando estudo os evangelhos e de maneira geral a Sagrada Escritura, a gente fica bastante perdido, né? Como começar a estudar Bíblia? Talvez é a pergunta que as pessoas fazem. Então, qual livro de apoio eu posso utilizar para fazer um bom estudo da Sagrada Escritura? Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba buscando fontes que não são católicas. E aí nós começamos a fazer uma leitura protestantizada da Bíblia. Então é preciso tomar muito cuidado. Eu vejo aí que está uma febre hoje, né, de café com Deus Pai, né? Aquilo é protestante, literalmente, né? O povo fala, café com Deus Pai, tudo bem, né? Então, assim, tome cuidado, porque você está num território em que você não tem segurança. E quando você cai no território do inimigo, se você não for astuto e esperto, daqui a pouco você está protestantizado. Já estamos, mas vamos ficando ainda mais. Então, assim, se você quer um conselho de uma boa literatura para você estudar sobre a Bíblia, eu vou indicar basicamente algumas aqui. A primeira, nós temos esta contribuição fantástica dos Evangelhos, que é do Papa Bento XVI, que é chamado Jesus de Nazaré, Contribuições para a Cristologia. Esse texto é extraordinário, ele faz uma leitura precisa, histórica, teológica, a respeito da pessoa de Cristo nos Evangelhos. Então ele começa contando desde a infância de Jesus até sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Não é à toa que o livro é quase uma Bíblia, mas isso aqui é só para falar da pessoa de Cristo, a sua história de vida. Claro que num viés muito teológico, muito rico, refinado, como é próprio do Papa Bento XVI, né? Você não é uma coisinha que você senta, não é gibi. Vou ler Papa Bento XVI, eu acho que eu sento lá e estou lendo o gibizinho. Não, claro que é uma coisa fina, rica. Um parágrafo de Bento XVI talvez leve 1 hora para você entender. Por quê? Porque Bento XVI é alemão, tem uma cabeça genial. Dentro de um parágrafo, ele coloca tanta informação de maneira tão precisa, tão requintada, que você fala assim, meu Deus do céu. Só que a grande característica de Bento XVI é que ele te conduz pela mão. Você está num porto seguro. Você não, olha, aqui eu estou num lugar onde eu sei que eu não vou me perder, porque existe uma
retidão doutrinária, uma retidão de fé fabulosa, né? Eu sou suspeito, né? Porque eu amo Bento XVI. Então, outros 2 volumes fantásticos. Esses são mais fáceis de ler do que Bento XVI, né? Que é do Venerável Fulton Sheen. Ele foi um arcebispo norte-americano que escreveu uma obra chamada A Vida de Cristo. Eu acredito assim que essa obra é mais apetitosa para ler, no sentido de que ele faz-nos pensar temas a respeito da vida de Cristo, dos evangelhos que estão escondidos e que a gente nunca para pensar. O Venerável Fulton Sheen tem essa capacidade de nos levar a conhecer a pessoa de Cristo. Então, ele também vai explicando toda a vida de Cristo. É um grande itinerário muito bom, uma arquitetura rica. Não tem como eu falar de Sagrada Escritura se a gente não for citar os padres da igreja. São Jerônimo foi um dos que comentou o Evangelho de São Mateus inteirinho. Então esse daqui é um comentário ao Evangelho de Mateus, de São Jerônimo, doutor da igreja. São Jerônimo foi o responsável em fazer a tradução da Vulgata, né? Então é um doutor da igreja, de uma genialidade teológica também muito grande. Agora, se vocês quiserem comprar algo para vocês estudarem, eu sugiro este livro aqui, que tem uma coleção que está publicado pela editora Eclésia, de todos os livros do Novo Testamento e boa parte do Antigo Testamento, que é o Evangelho de São Mateus, Cadernos de Estudo. Então esse aqui é só de Mateus, ele é um caderno de estudo. Quem escreveu esse livro aqui é o Scott Hahn, ou Scott Hahn. O Scott Hahn é aquele que escreveu o livro O Banquete do Cordeiro, que talvez muitos já possam ter lido, Todos os Caminhos Levam a Roma, que é um outro livro. Ele é um grande biblista. Sempre vem a Canção Nova. Quando ele vem, aí sempre tem um tradutor, né, porque ele é americano, é dos Estados Unidos. Então, se for para adquirir dessas todas obras para estudar, eu sugiro esta obra do Scott Hahn. São cadernos de todos os evangelhos, de todos os textos do Novo Testamento. Então, eu vou usar estas fontes, porque para mim são fontes seguras, né? Não tem perigo de nós fazermos uma leitura da Sagrada Escritura de maneira equivocada, uma leitura da Sagrada Escritura que seja fora daquilo que é a leitura dos santos. Tem um texto do Papa Bento XVI chamado Verbum Domini. Talvez vocês vão falando assim, nosso padre fica citando, falando as coisas. Se vocês não quiserem ficar anotando, depois vocês assistirem a aula, porque eu vou ficar falando, citando, conforme a coisa vir na minha cabeça, eu vou falando. Tem um texto do Papa Bento XVI chamado Verbum Domini, que é uma carta apostólica, é uma carta apostólica escrita por ele depois do sínodo. É uma sínodo de 2007, se eu não me engano, que foi sobre a palavra de Deus, onde ele escreveu este documento, Verbum Domini, que ele fala sobre a palavra de Deus. Numa das primeiras aulas que eu dei aqui, eu falei sobre a Dei Verbum. Lembram? Quando eu falei sobre Bíblia, eu falei sobre a Dei Verbum, que é um documento do concílio sobre a palavra de Deus, que fala lá a questão da palavra de Deus que precisa ser lida de acordo com a tradição, o magistério de sempre, que a palavra de Deus não pode ser tirada do seu contexto, porque senão pode se tornar um pretexto, entre outras coisas. Mas vale a pena conhecer esse documento do Papa Bento XVI, Verbum Domini. Por quê? Porque em alguns números ele fala qual é o melhor lugar para nós interpretarmos e compreendermos a Sagrada Escritura. O Bento XVI responde: o lugar de interpretação da Sagrada Escritura é a igreja. Mas como assim a igreja? Nós precisamos estar dentro da igreja para interpretar a Bíblia? Não. A igreja enquanto família cristã. Ou seja, você precisa ser católico para interpretar a Bíblia. Porque senão você vai fazer interpretações equivocadas, fora do contexto. Então, o lugar de interpretação da Escritura é a igreja.
Ou seja, você precisa ser católico primeiro, para depois você ler Bíblia. Porque senão você faz desastres. E como isso acontece? Num processo de estudo e de conhecimento daquilo que está na tradição, daquilo que está no magistério. Mas qual é a fonte mais segura, então, para a gente fazer essa leitura? Os santos. O melhor lugar para nós interpretarmos adequadamente a Escritura é ver como os santos interpretaram. Por quê? Porque nós vamos estar em comunhão com 2000 anos de história. Nossa, olha, a mesma forma que Santo Agostinho lia a Sagrada Escritura e interpretava, está em comunhão com aquilo que Santo Tomás lia. Está em comunhão com aquilo que São Boaventura lia. Está em comunhão com aquilo que Santa Teresa lia. Está em comunhão com aquilo que Santo Afonso lia. Então, eu sou católico. Eu não pego um texto aqui, a esmo, e interpreto segundo os meus critérios. Não. Nós temos um critério para interpretar. E esse critério é a Santa Mãe Igreja, juntamente com os santos. Porque quem são a Igreja? São os santos. São eles que viveram a fidelidade do Evangelho até as últimas consequências. Portanto, este é o modo correto. Só que nós temos muita tragédia, infelizmente, a partir da leitura da Sagrada Escritura. Então, feita esta pequena introdução, para que a gente tome consciência de que nós precisamos, no estudo da Bíblia, conhecer Cristo. Esta é a finalidade básica para o nosso estudo em relação ao Evangelho. Ok? Vamos começar então. Algumas informações preliminares, antes de nós pegarmos e tomarmos a Bíblia em mão. Número 1. Mateus é um apóstolo de Jesus. Então nós temos aqui alguém que escreve o Evangelho que é apóstolo, isto é, aquele que esteve diretamente ligado a Jesus. Marcos era apóstolo? Não. Marcos era o quê? Eu falei sobre isso. Ele era o que a Dei Verbum diz? Um varão apostólico. Ele é um seguidor de um apóstolo, um homem que segue um apóstolo, que é o apóstolo Pedro. Lucas é apóstolo? Não. Ele também é um varão apostólico. Ele era um seguidor do apóstolo Paulo, São Paulo de Tarso, juntamente com Barnabé e as viagens que são descritas lá nos Atos dos Apóstolos. E São João é apóstolo? Sim. Então nós temos 2 evangelhos que são escritos por apóstolos e 2 que são escritos por varões apostólicos. Muito bem. Mateus é o autor do primeiro evangelho. Então nós temos aqui a autoria do evangelho. Quem é Mateus no evangelho? Nós vamos encontrar uma referência a ele no capítulo 9 do seu evangelho, quando ele chama a si mesmo de cobrador de impostos. É assim que ele vai falar. Na verdade, Mateus, se nós formos olhar no Evangelho de Mateus, pegue lá o capítulo 9. Ele narra muito discretamente a vocação dele. Mateus capítulo 9, versículo 9. Aqui está a narrativa da vocação de Mateus. Acharam? Amém? Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Disse: segue-me. Este, levantando, o seguiu. Acabou. Não falo mais nada. Ele, em um versículo, contou a vocação dele. Só. Discreto, né? Quer uma maior descrição? Nós temos aqui o apóstolo Mateus. Em um versículo ele narra que ele viu, Jesus o viu, ele estava sentado na coletoria de impostos, ele levantou, seguiu Jesus, a partir do chamado de Jesus, imediatamente se colocou a serviço. Ponto. Não tem mais nada. Muito bem. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, perdão. Terceiro ponto. O Evangelho. Para quem que o evangelista escreveu? São Mateus escreveu o seu Evangelho para um grupo específico.
Quem são os destinatários do seu evangelho? Os destinatários do evangelho de Mateus são judeus convertidos ao cristianismo. Por que é importante ver e saber disto? Porque todo o evangelho está montado, a sua estrutura, numa mentalidade judaica, coisa que nós não vamos encontrar nos outros evangelhos. Toda a estrutura do evangelho, vocês vão ver, eu vou mostrar logo mais, ele tem um pensamento judaico, para ajudar os judeus, a partir da sua conversão, a compreender a fé cristã. Certo? Quarto ponto. O Scott Hahn e os grandes doutores da igreja, entre eles, Santo Irineu, Orígenes, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, são unânimes em dizer que este é o primeiro evangelho escrito. Se vocês forem buscar nas fontes mais modernas, recentes, os autores dizem, os exegetas dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. A tradição da igreja não diz que foi Marcos. A tradição da igreja diz que foi Mateus. Mateus teria sido escrito por volta do ano 50. Os exegetas modernos dizem que foi escrito por volta do ano 80. Eu, entre modernos e os santos da igreja, fico com os padres da igreja, com os santos da igreja, com os doutores. Porque os modernos, depois de 18 séculos, eles foram dizer que o evangelho foi escrito mais tardiamente. Então, entre as pessoas que estão mais próximas, que são muito mais santas do que os modernos, que não são muito santos, que falam isso, eu fico com aqueles que são mais santos, certo? Então, segue o evangelho a partir de uma ordem canônica. Então, do jeito que está lá, é a sequência, é a ordem do evangelho. Então, teria sido Mateus primeiro, Marcos, Lucas e João. Os modernos dizem, exegetas modernos, eu digo que são aqui do século XIX e século XX, portanto, estão aqui pertinho de nós. E que a maioria é de matiz protestante. Entre eles, vocês podem depois procurar na internet, o maior expoente da teologia bíblica do século XIX e XX, de corrente protestante, que influencia muito dentro da Igreja Católica, foi um sujeito chamado Rudolf Bultmann. Se você digitar lá Bultmann, já aparece muita coisa dele. Talvez vocês nunca ouviram falar desses nomes, mas esses nomes têm muito a ver com a teologia que a gente aprende. E depois tem os outros exegetas mais modernos, Moltmann e por aí vai. Mas isso aqui não é importante, só estou fazendo referência porque eu estou afirmando que o evangelho de Mateus tem a sua primazia, ele é o primeiro dentre os evangelhos, porque os santos afirmam isto. Quinto ponto, o evangelho é datado do ano 50, 60 depois de Cristo. Cristo, vamos calcular, morreu mais ou menos por volta do ano 33, 35, não tem uma data bem precisa ali. Então esse evangelho teria sido escrito mais ou menos 20 anos depois da morte de Cristo. Sexto, o evangelho de Mateus, ele tem uma estrutura, nós já vamos ver essa estrutura, já que nós vamos mexer na Bíblia. A estrutura do evangelho de Mateus, ele está montado da seguinte forma: narrativa, discurso, narrativa, discurso, narrativa, discurso, narrativa, discurso, narrativa, discurso. Sempre assim. Vocês vão ver que ele tem uma estrutura e que nós vamos observar essa estrutura já, quando a gente for entrar no evangelho. Certo? Então, ele está organizado nesta arquitetura. Vocês vão ver, por exemplo, que o evangelho de Marcos, ele tem uma outra estrutura. E o evangelho de Lucas tem uma outra bem diferente. E de João, mais diferente ainda. Embora os três primeiros tenham uma estrutura ótica muito semelhante. Nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus sobe uma única vez para Jerusalém. Ele vai sair lá da Galileia e vai subir para Jerusalém. No evangelho de São João, não é isso que acontece. Jesus vai 3 vezes para Jerusalém, por ocasião de 3 festas em Jerusalém. Lembra que eu estou falando uma coisa, eu falei a princípio, que os 3 primeiros evangelhos seguem uma estrutura histórica. Portanto,
Jesus vai uma única vez a Jerusalém e lá ele vai para fazer o quê? Oferecer sua vida. Ele vai morrer. No Evangelho de São João, ele sobe uma vez, ele sobe uma segunda vez, ele sobe a terceira vez, e quando sobe a terceira vez ele morre. Ele é crucificado. Mas depois, quando a gente for estudar São João, nós vamos entender. Vocês estão bem? Tá. Nós nem entramos no Evangelho. Vocês acham que estudar a Bíblia é só sentar e... Tem que botar o cérebro para funcionar, né? Muito bem. Então, o Evangelho de Mateus segue uma alternância. Narrativa, discurso. A gente já vai ver. Uma outra característica do Evangelho de Mateus é que ele tem uma profunda ligação com o Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus, ele cita abundantemente o Antigo Testamento. Ele cita mais de 100 vezes os textos do Antigo Testamento. Coisa que você não encontra nos outros evangelhos. Por que Mateus cita tanto o Antigo Testamento? Eu já apresentei uma premissa para vocês saberem disso, anteriormente. Quem são os destinatários do Evangelho de Mateus? Judeus. E para os judeus o que vale? O Antigo Testamento tem o seu valor fundamental, porque o Antigo Testamento anuncia a vinda de quem? Do Messias. Então, se eu estou falando com um grupo específico, judeus, eu preciso fundamentar. Então, tudo que Mateus vai escrever, ele escreve no seu Evangelho a partir de fundamentos do Antigo Testamento. Marcos não cita tanto, Lucas também não, e João também não. Agora, Mateus chancela tudo a partir, sobretudo vocês vão ver como ele cita os profetas para confirmar que Jesus de fato é o Messias, porque os judeus precisam compreender que Cristo é o Messias. E vejam, o que os judeus esperavam? A vinda do Messias. Só que muitos judeus até hoje não creem que Jesus é o Messias, sim ou não? Eles estão esperando ainda o Messias vir. O Messias já veio, foi, e nós estamos esperando ele também. Mas nós estamos esperando o quê? A sua segunda vinda. Eles estão esperando a primeira. Então, se o evangelista está escrevendo para esse grupo, ele precisa convencer esse grupo, porque lembra que os destinatários do seu evangelho são um povo ali da Palestina, judeus, que se converteram ao cristianismo, que estão no processo de mudança. Mas será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Porque, gente, vamos ser sinceros, é bem difícil de compreender a chegada de Jesus. Depois vocês vão ver no próprio Evangelho de Mateus. Bugou a cabeça dos judeus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, qual era a profecia a respeito do Messias? A profecia a respeito do Messias é que o Messias viria com poder, que ele viria com a sua cavalaria de fogo, iria impor o seu reino, instaurar o reino de Israel, e ia acontecer a coisa. Só que Jesus chega, e chega de um modo diferente. Então, eles esperavam um Messias, mas eis que vem um Messias inesperado. Ele chegou de um jeito completamente diferente. Aí, gente, bugou a cabeça de todo mundo. Até João Batista ficou meio assim. Quer ver? Pegue lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Então aqui João Batista está preso. Ele foi preso por quê? Porque ele proclamava a verdade, então botaram João Batista na cadeia. Olha lá, Mateus capítulo 11, versículo 2. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Há alguns capítulos atrás, no capítulo 3, João Batista tinha apontado o dedo e dito o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vendo as obras de Cristo, e porque João Batista tinha falado o quê? Olha, o Messias ele vai vir com o fogo, ele vai cortar a raiz, vai derrubar tudo.
e de repente o Messias chegou manso. Aí João Batista fala assim, olhando as obras dele, será que ele é o Messias? Aí Jesus respondeu, ide contar a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito. Olha aqui, uma citação do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará teu caminho diante de ti. Em verdade, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, até João Batista ficou suspeito. Será que ele é o Messias? Será que dá para acreditar? Então, não é à toa que os judeus ainda se confundem, porque esse é um Messias que veio totalmente às avessas daquilo que havia sido proclamado no Antigo Testamento. Então, vamos converter e mostrar para os judeus que de fato ele é o Messias. Ok? Muito bem. E o tema central do Evangelho de Mateus, como a gente vai observar, é sobre o reino dos céus. Então nós podemos chamar que este é o Evangelho do reino dos céus. No Evangelho, essa expressão, o reino dos céus, aparece mais de 30 vezes. Então essa expressão, depois nós vamos vendo, vocês poderão até circular, ela é abundante no Evangelho de Mateus, tá bom? Claro que essa dimensão do reino dos céus depois vai se ramificando em várias direções para falar de diversas questões. Muito bem. Até aqui, tudo tranquilo, né? Muito bem. Então vamos ver essa estrutura do Evangelho agora, virando as páginas de maneira geral, observando como ele está organizado. Depois a gente volta do começo e vamos passando alguns pontos, tá? Vale ressaltar que não é somente uma aula sobre Mateus, porque é impossível, né? Então nós vamos continuar semana que vem, tá? Capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Todo mundo aí com o Evangelho? Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, eles são chamados de capítulos introdutórios. Eles vão apresentar uma ótica geral do, vamos dizer assim, do Evangelho. O capítulo 1, basicamente, ele apresenta uma genealogia, a genealogia de Cristo. Nós precisamos considerar que essa genealogia, ela não é uma genealogia pontual, ela é uma genealogia teológica, assim, dizendo historicamente, mas ela é uma genealogia teológica, e o próprio autor vai dizer isso aqui no texto mais adiante, certo? Porque vocês vão ver aí, esse evangelho aqui, ele é lido sobretudo no tempo do Natal. Então, nos dias ali próximos do Natal, é a única vez que a gente ouve esse evangelho, que a gente ouve o nome de gente que a gente nunca viu, né? Olha lá. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, tem duas coisas aqui fundamentais. Nesse primeiro versículo, filho de Davi, o valor de Davi para a história do povo de Israel é fenomenal, porque ele foi o grande rei em Israel, e filho de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Todo judeu nasceu do pai Abraão. Então, este livro de Jesus Cristo, ele é filho de Davi e da descendência de Abraão. O próprio Deus havia dito para Abraão que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu
E de fato, a geração de Abraão em Cristo é sem fim. Aí começa: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou José e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. E aí vem toda a narrativa da genealogia. Nós não vamos olhar a genealogia agora, tá bom? Porque vocês vão ver que existem alguns nomes aqui importantes dentro da genealogia, para a gente compreender algumas coisas. Tem nome até de prostituta aqui, na genealogia de Cristo, tá? E tem uma intenção sábia do evangelista de colocar uma prostituta, né? No versículo, pegue lá, no versículo 16, vamos pular todos esses nomes, pode pegar no versículo 16 do capítulo 1. Nós temos lá o nascimento de Cristo, né? Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Eu já falei isso numa homilia, mas vale ressaltar: Cristo não é sobrenome de Jesus, tá bom? Cristo é título. Qual é o nome? Jesus. Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é título. O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido, enviado. Então, ele é o Cristo de Deus. Ele é, quando Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o enviado de Deus, certo? Então é bom a gente saber isso. O nome dele é Yeshua, Jesus. Depois vem a paternidade legal de São José, que depois, quando a gente for voltar, eu quero tratar num capítulo sobre São José. Vocês vão ver que coisa fenomenal existe aqui em relação à figura de São José e a sua participação no projeto da redenção, certo? Depois vem o capítulo 2, versículo 1, é a visita dos reis magos. O único evangelho que fala da visita dos reis magos é o evangelho de Mateus. Se você for em João, Lucas e Marcos, não fala nada da visita dos magos. Somente Mateus fala da visita de 3 reis magos que vieram do Oriente e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, né? Só. Depois, versículo 13 do capítulo 2, a fuga para o Egito. Lembra que Herodes mandou matar todos os pequenininhos abaixo de 2 anos? Depois a gente vai ver essa fuga aqui e o massacre das crianças. Muito bem. Aí, capítulo 2, versículo 19. Pode ficar tudo no mesmo capítulo, viu? Que eu vou falando capítulo e versículo. Aí eles retornam do Egito para a terra natal. Aí vem o capítulo 3. Então aqui, capítulo 3. Agora vai começar narração, discurso. A primeira narrativa está aqui, capítulo 3, pregação de João Batista. Aí João Batista começa a pregar e dizer que o reino dos céus está próximo, que ele veio, o Messias vai vir, olha lá, versículo 10. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Olha a pregação de João Batista, é severa. João Batista vem e aterrissa, né? Só que ele diz: olha, depois de mim vai vir alguém maior do que eu, e esse alguém eu não sou nem digno de desatar a correia da sua sandália. Ele vai vir com fogo. Aí todo mundo: nossa, que Messias é esse que vem? De repente. Versículo 13, o batismo de Jesus. Então Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Terminou o capítulo 3, capítulo 4. Vem a tentação no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Depois nós vamos destacar alguns pontos aqui. Jesus volta para Galileia no versículo 12 do capítulo 4. Então ele retorna lá do
do deserto e volta para Galiléia. Depois, Jesus está ali na Galiléia, é quando ele chama os primeiros discípulos. Versículo 18. Então ele olha 4 dos discípulos e ele chama a segui-lo. E depois Jesus realiza a primeira cura ali no Evangelho de Mateus, que está no versículo 23. Jesus ensina e cura. Então aqui, capítulo 3 e capítulo 4, primeira narrativa. Agora eu vou mostrar um sermão que Jesus vai fazer. Só que é um sermão longo, que é o primeiro sermão que Jesus faz no Evangelho de Mateus. E como é chamado esse sermão? Sermão da Montanha. É o primeiro sermão que Jesus faz. Esse sermão vai começar no capítulo 5, versículo 1, e vai terminar no capítulo 7, capítulo 8, versículo 1. Pega lá. Mateus, capítulo 8, versículo 1. Ao descer da montanha. Porque Jesus havia subido a montanha no capítulo 5 e feito um sermão. Então, esse sermão vai durar 2 capítulos, que é chamado o Sermão da Montanha. Então, marque aí. Durante o Evangelho de Mateus, nós vamos ter 5 sermões. O primeiro, nós já encontramos. É o Sermão da Montanha. E o que o Sermão da Montanha quer nos ensinar? Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai mostrar o quê? O que é necessário para chegar à perfeição. Então, assim, tem uma obra de Santo Agostinho que ele comenta o Sermão da Montanha. E ele comenta o Sermão da Montanha num itinerário espiritual. Você quer ser santo? Viva o Sermão da Montanha. Pronto. Não tem uma chave de leitura melhor do que, ao meu ver, de Santo Agostinho, para se chegar à santidade, do que a leitura do Sermão da Montanha. Depois eu vou passar um pouco dessa leitura de Santo Agostinho para vocês, tá bom? Então, Jesus subiu no capítulo 5 e desceu da montanha no capítulo 8. Aí vem a segunda sequência de narrativa. Jesus desce da montanha depois do primeiro sermão, que foi o sermão da montanha. Agora começa a segunda parte da narrativa, onde Jesus vai fazer 10 milagres, que vai ser no capítulo 8 e no capítulo 9, uma sequência de 10 milagres. Quer marcar os milagres rapidinho? Primeiro milagre, capítulo 8, versículo 1, marca 1 na frente aí, cura de um leproso. Segundo milagre, capítulo 8, versículo 5, cura do servo de um centurião. Terceiro milagre, capítulo 8, versículo 14, a cura da sogra de Pedro. Capítulo 8, versículo 16, diversas curas. Capítulo 8, versículo 23, quinto milagre, a tempestade acalmada. Capítulo 8, versículo 28, sexto milagre, os endemoniados gadarenos. É quando Jesus manda os demônios para os porcos, né? De uma manada de porcos ele mandou, e aí o povo ficou bravo ainda, porque os porcos ficaram tudo endemoniados. Eles mandaram Jesus embora da cidade, que estava assustado, porque os porcos ficaram tudo estranho. Capítulo 9, versículo 1, a cura de um paralítico, sétimo milagre. Aí vem a invocação de Mateus. Capítulo 9, versículo 18, oitavo milagre, a cura de uma hemorroíça e a ressurreição da filha de um chefe. Nono milagre, cura de 2 cegos, versículo 21 do capítulo 9. E no
versículo 32 do capítulo 9, 10º milagre, a cura de um endemoniado mudo. Foram uma sequência de 10 milagres. Então Jesus começa o seu ministério público, sobe na montanha, faz um longo discurso, desce da montanha, realiza 10 milagres e agora vem o segundo sermão. Qual é o segundo sermão do Evangelho de Mateus? O sermão da missão, ou também chamado sermão apostólico. Por que Jesus faz um segundo sermão? Esse segundo sermão agora é destinado para quem? Para aqueles que vão para a missão, para os apóstolos. Então Jesus vai dizer, olha, vocês apóstolos precisam saber do que vocês vão enfrentar no caminho. Então começa o segundo sermão. Primeiro sermão, montanha. Segundo sermão, missão ou apostólico. Terminou o sermão da missão, que começa no capítulo 10, versículo 1, ele termina no capítulo 11, versículo 1. O próprio Evangelho nos mostra quando Jesus encerra. Leia aí no Evangelho, capítulo 11, versículo 1, o que diz aí? Quando Jesus acabou de dar as instruções a seus discípulos, ele partiu para ensinar em outras cidades. Então acabou o sermão. O capítulo 10 é dedicado para o sermão apostólico ou sermão da missão. O evangelista sempre vai mostrar assim, quando Jesus terminou essas instruções, quando Jesus desceu da montanha, ele sempre vai dar a indicativa de que Jesus concluiu o sermão dele. Terminado o sermão, aí é que os discípulos de João Batista vão lá perguntar para ele, és tu o Messias ou nós devemos esperar um outro? Aí Jesus diz, vão lá contar para João o que vocês estão vendo. Os cegos são curados, os leprosos, e o reino de Deus é anunciado. Depois vem então a terceira narrativa. Então todo o capítulo 11 e o capítulo 12 são dedicados à narrativa dentro do Evangelho de Mateus. No capítulo 13, nós chegamos ao terceiro sermão. Qual é o sermão? O sermão das parábolas, ou chamado sermão parabólico, onde Jesus vai contar algumas parábolas. Por que Jesus vai contar essas parábolas? Vai contar essas parábolas para falar do céu. Lembra que a temática central do Evangelho é o reino dos céus? Então agora Jesus vai ensinar para os seus discípulos o que é o reino dos céus. E ele usa de metáfora, ele usa de uma história para mostrar aos seus discípulos o que é o reino dos céus. Vamos lá, vou mostrar quantos sermões tem aí, quantas parábolas tem dentro do sermão. Capítulo 13, versículo 1. No versículo 3, nós temos a primeira parábola, que é chamada a parábola do semeador. Essa aqui é bem conhecida, né? O semeador saiu para semear, ele lançou as sementinhas, uma caiu no terreno pedregoso, outra caiu na beira da estrada, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu em terra boa. Aqui caiu em terra boa, produziu a quantia de 60, 30, 100. Quem caiu lá na beira do caminho são aqueles que o diabo vem e rouba. Os que caíram no meio do espinho são aqueles que a semente até brota, mas ela é sufocada. E a outra também que caiu no meio das pedras, né? É aquela que brota, mas também não tem consistência, não tem raiz, logo morre. Nós vamos ver também uma interpretação muito bonita dos santos doutores da igreja a respeito desse evangelho. É claro que eu não vou dar tudo para vocês, porque senão depois eu não tenho mais homilia para fazer, né? Não, claro, eu não posso falar isso, né? Porque a palavra de Deus é sempre nova, ela é sempre eficaz, ela produz muito fruto, né? Mas eu não vou poder dar as obras, tudo para vocês, senão depois... Depois, a segunda parábola no Evangelho de Mateus está lá no versículo 24, que é a parábola do joio. A parábola do joio e do trigo. Terceira parábola
é a parábola que está no versículo 31 do capítulo 13, do grão de mostarda. Quarta parábola, versículo 33, a parábola do fermento. Depois, quinta parábola, versículo 44, a parábola do tesouro e da pérola. E por fim, a sétima parábola, a parábola da rede, que está no versículo 47. Versículo 51. Aí Jesus vai concluir, olha lá. Entendeste todas essas coisas? Responderam, sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Pula para baixo, versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, acabou o sermão parabólico. Jesus partiu dali. Então veja, o Evangelho sempre faz o aceno do encerramento do sermão e do início da narrativa. Começou outra narrativa agora. Vocês estão entendendo? Sermão. Vamos lá então, ver se vocês estão entendendo. A primeira narrativa está no capítulo 3 e 4 do Evangelho. Aí chega o primeiro discurso ou sermão. Qual é o primeiro sermão? Da montanha. Aí capítulo 8 e 9 vem uma sequência de milagres, que é uma narrativa, que são 10 milagres. Terminou a narrativa dos 10 milagres, vem o sermão, segundo, sermão da missão, onde Jesus vai falar e vai dar as instruções a respeito do que vocês vão enfrentar lá na missão. Terminou no capítulo 10 o sermão da missão, capítulo 11 e 12, terceira narrativa. Terminou a narrativa, capítulo 13, terceiro sermão. Sermão das... São quantos sermões? São quantas parábolas? 7. Terminou o sermão, começou uma nova narrativa, que vai do capítulo 14, 15, 16 e 17. E aí no capítulo 18 nós chegamos ao quarto sermão, dentro do Evangelho de Mateus. Qual é o nome do quarto sermão? Sermão... as traduções são diversas, né? Eu acho que tem alguns que dizem sermão da comunidade, mas o mais correto é sermão eclesiológico. Porque a palavra eclésie significa igreja. Então esse sermão é o sermão da igreja. Jesus vai dizer como que nós, igreja, precisamos viver. E depois nós vamos fazer um estudo bem profundo sobre ele, para a gente entender como que nós precisamos viver o espírito de igreja. Esse sermão é para nós, como ser igreja. Então Jesus fala, quem que é o maior na igreja? O menor de todos. Daí Jesus fala, como que se faz a correção fraterna? Como que você corrige uma pessoa? Tem os métodos. Depois Jesus fala, como que é a oração em comum? Como deve ser a nossa oração de comunidade? Como deve ser o perdão, a medida do perdão? E aí Jesus encerra no capítulo 19, versículo 1. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu para Galiléia. Entenderam? Então, novamente, nós encerramos o quarto discurso. Depois vem a parte narrativa. Capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, 23, até que nós chegamos no capítulo 24, que nós temos o quinto sermão e o último sermão do Evangelho de Mateus, que é chamado o sermão escatológico. O que significa a palavra escatologia? A palavra escatom vem, de realidades finais. Então, é as últimas realidades. É o discurso de Jesus a respeito do fim dos tempos. Então aqui nós temos o discurso que está no capítulo 24 e no capítulo 25. No início do capítulo 26, versículo 1, mostra lá a conclusão.
Quando Jesus terminou essas palavras, todos, disse aos discípulos, e acabou. Então vamos fazer uma breve recordação. Primeiro discurso. Sermão da... Segundo sermão. Sermão dos apóstolos ou da missão. Terceiro sermão. Das parábolas. Quarto sermão. Eclesiológico. Quinto sermão. Escatológico. Então guarda isso daqui que você tem a estrutura do evangelho na cabeça. Certo? 5. Por que tem 5 sermões? Quem que vai matar essa charada? Está na razão inicial que eu comecei a falar sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho, ele é escrito para quem? Para judeus. Os destinatários do Evangelho são judeus. E para o judeu, qual é a base fundamental no Antigo Testamento? A Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aqui está a lei, a base da Torá, a base da lei. Quem escreveu os 5 primeiros livros? Segundo a tradição, Moisés. Jesus, portanto, é o novo Moisés. Em todo momento ele vai ser apresentado no Evangelho como o novo Moisés. Por isso que tem 5 sermões, para mostrar que a lei antiga foi superada pela nova lei, que foi superada, os Moisés foi superado, porque agora veio o Messias, o Cristo. Por isso o evangelista estrutura seu evangelho em 5 grandes sermões, recordando a lei, a Torá. Esta é a base do evangelho. E aí nós vamos ver toda essa base do evangelho mexendo com a estrutura do próprio evangelho, certo? Por isso que nós temos os 5 grandes sermões. É como se Jesus tivesse, por assim dizer, escrito os 5 novos livros, que agora são a base da nova lei. O Sermão da Montanha, o Sermão Apostólico, o Sermão das Parábolas, o Sermão Eclesiológico e o Sermão Escatológico. Ok? E depois o Evangelho se conclui, os capítulos 26, 27 e 28, para narrar a paixão de Cristo. O Evangelho que tem a narrativa, uma das narrativas mais longas sobre a paixão do Senhor, é o Evangelho de Mateus, junto com o Evangelho de São João. São os evangelhos que têm a maior narrativa a respeito da paixão. Depois, quando nós concluirmos Mateus e nós fizermos uma leitura só da paixão de Cristo, é muito interessante, porque o Evangelho de Mateus ele apresenta alguns elementos, junto com o Evangelho de São João, que nos fazem entender bem o que foi a crucifixão de Jesus na cruz. Porque às vezes, gente, a gente faz uma leitura, por exemplo, do Evangelho de Mateus e do Evangelho de São João, sem ter uma mentalidade judaica. E aí a gente fica sem entender muita coisa. O judeu, quando ele lê o Evangelho, ele entende muito mais do que nós. Por exemplo, para nós, assim, Jesus tomar o cálice, ele distribuir o cálice para os seus discípulos, parece uma coisa. Você tem que entender que Jesus estava dentro do contexto de uma ceia judaica, quando ele instituiu a Eucaristia, e que ele estava lá, conforme a ceia judaica, tomando os cálices que eram previstos para a ceia judaica. Até tem um autor, o Scott Hahn, que eu citei aqui, ele escreveu um livro, que se chama O Quarto Cálice, para explicar por que Jesus não tomou o último cálice na última ceia. Ele toma o terceiro cálice e sai. Ele rompe com a ceia judaica, porque o judeu ele tomava as 4 taças. Jesus toma a terceira taça. Ali o apóstolo Paulo diz que ele consagrou
o sangue de Cristo, porque ele deu graças e distribuiu aos seus discípulos. Essa narrativa, inclusive, é da Quinta-feira Santa, segunda leitura. E depois Jesus saiu com os discípulos cantando hinos e foi para o Getsêmani e não bebeu o quarto cálice. Aí o Scott Hahn escreve um livro para se perguntar por que Jesus não bebeu o quarto cálice. E aí ele escreve um livro para responder. O livro se chama O Quarto Cálice. Por que Jesus não bebe o quarto cálice? Porque quando você vai ler, por exemplo, a estrutura do Evangelho, você lê com uma mentalidade talvez sem compreender que nós estamos dentro de um contexto judaico. E as questões judaicas são importantes, são valiosas, para que você entenda que Jesus rompeu. Nós não somos os judeus aperfeiçoados. Jesus de fato veio instituir a nova lei, tanto que ele rompe com a ceia judaica e vai para o Getsêmani, para o sacrifício. E ele de fato vai tomar o quarto cálice, mas o quarto cálice que ele vai beber vai ser na cruz. Mas tudo isso vai fazer parte de um momento quando nós chegarmos lá no Evangelho de São João, porque é o Evangelho de São João que trata melhor sobre isso. Então, vocês estão bem? Tá. Não é porque eu sei que é muita informação e aí eu vou acelerado, vocês ficam aí parados, não falam nada e eu vou. Mas tá bom. Isso que nós nem olhamos o Evangelho, nós só vimos a estrutura geral, né? Agora que nós vamos tentar esmiuçar um pouco da riqueza de todo o Evangelho, tentando compreender um pouco. É claro que nós não vamos ficar aqui capítulo por versículo, o que está dito aqui, qual que é a interpretação literal, qual que é a interpretação espiritual, porque senão eu vou embora daqui de paro que nós não terminamos o Evangelho. Então, vamos olhar alguns aspectos fundamentais, então, da estrutura geral do Evangelho de Mateus, agora de uma maneira um pouco mais pormenorizada. Então, eu gostaria de destacar aqui o capítulo 1. Então, nós vamos tentar olhar o capítulo 1 e 2, pelo menos hoje, e fechar isso daqui. Então, como eu disse, né, o capítulo 1 e 2 é uma espécie de prólogo, isto é, uma introdução geral do Evangelho, né? Então, veja, essa primeira genealogia que nós encontramos em Mateus, ela não tem uma pretensão histórica. Ele não quer apresentar com precisão, mas sim é uma apresentação da ascendência de Jesus, da sua genealogia, a partir de pessoas que foram fundamentais dentro do processo histórico. Porque até que, se você for olhar historicamente, vai ter muitas incongruências, né? Semelhante genealogia nós encontramos no Evangelho de Lucas. Então, somente 2 evangelistas fazem a genealogia. Vamos dar uma viradinha na Bíblia lá no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas está pertinho aí, ó. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas também tem uma genealogia. Que está no capítulo 3, versículo 23. Segura as duas. Segura de Mateus capítulo 1 e de Lucas capítulo 3, versículo 23. Amém? Então, nessas duas genealogias, vocês vão ver que os fatos não batem. Começa a genealogia lá de Mateus. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Fica com as duas marcadas aí. Tem a mão com os dedos aí, encaixa certinho aí. E fica esperto. Não dá para ser fleumático agora, gente, porque senão daí, se eu for ficar esperando fleumático, aqui eu não vou morrer, né? Tem que ser colériquinhos agora, viu? Vamos lá ativar o método colérico pra gente. Senão, Deus o livre, ficar esperando fleumático. Vai procurar a Bíblia inteira, não achei. Onde vocês estão? Né? Capítulo 1, versículo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. A narrativa da geração vai começar com Abraão. Em Lucas não começa. Como começa Lucas? Lucas capítulo 3, versículo 23. Ao iniciar
O ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos, conforme se supunha. Filho de José, filho de Eli, filho de Malate, filho de Levi. E vai seguindo. Só que a genealogia é ao contrário. Olha lá quem vai ser o último. Está no versículo 38. Filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então a genealogia de Lucas começa ao contrário. Ele vai de José para Adão. A genealogia de Mateus começa de Abraão e vai até Jesus. Só que a genealogia de Lucas, ela ultrapassa, porque ela vai para frente de Abraão. Ela vai até Adão. Por quê? E Mateus começa em Abraão? Tem uma característica. Boa pergunta. O terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, para quem que foi escrito? Eu não falei isso. E aqui está o ponto fundamental. O primeiro foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo que estavam na Palestina. O evangelho de Lucas, ele é escrito para os gentios, ou seja, para os pagãos. Ou seja, para nós, que fomos pagãos um dia e nos tornamos cristãos. Nós não somos de raça judaica. Nós somos de outras raças e que fomos batizados e inseridos na fé. Para ser judeu, gente, você precisa ser nascido de judeu. Não tem como você, eu vou me tornar judeu com o batismo. Para você ser cristão, você é inserido na igreja com o batismo. Para ser judeu, você tem que ter o quê? Sangue de judeu. Senão você não é judeu. Então, o evangelho de Lucas, ele foi escrito para os pagãos. Por quê? Porque Lucas era um discípulo de quem? Do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi encarregado, como nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, de pregar para quem? Para os pagãos. Pedro disse, olha, nós vamos pregar aqui, mas na Galileia, mais tranquilinho aqui. E você vai, Paulo, para se lascar, né? Mas isso é verdade, né, gente? Pedro não se lascou, né? Quem foi se lascar foi o colérico São Paulo, né? O sanguinão só ficou ali na tranquilidade, né? Quem pregou o evangelho, gente? Se nós temos fé hoje, se fosse depender de alguns apóstolos, o evangelho tinha ficado só lá na Galileia. Quem botou a cara para viagens missionárias, enfrentou tudo, foi o nosso apóstolo Paulo. Não estou tirando mérito de Pedro não, viu, gente? Estou só brincando, tá? Padre Rogério falou do apóstolo Pedro. Não. É apenas uma brincadeira. Então, de fato, o apóstolo Paulo tem a missão de levar o evangelho para os pagãos. E o evangelho de Lucas vai ser justamente escrito para os gentios. Então, o evangelho de Lucas mostra uma coisa: a universalidade da salvação. Que a salvação é para todos. Deus veio para nos salvar. Pode ser que a gente não queira a salvação. Cada um pode escolher. Mas Ele veio para nos salvar. E salvar a todos. Ele veio nos conferir. E isso a gente vai ver de maneira muito clara quando a gente parar no centro do evangelho de Lucas e se deparar com as parábolas da misericórdia, que é o coração do evangelho de Lucas. As 3 parábolas da misericórdia. Não vou começar a falar de Lucas, porque senão daqui a pouco eu me debando para lá, né? Mas que é um evangelho fascinante. Então eu só estou mostrando isso para vocês entenderem por que as genealogias são diferentes. A de Mateus é para judeu. Judeu começou a sua raça onde? Em Abraão. Abraão deixou a terra de Ur dos Caldeus e foi lá para a terra onde o Senhor mandou e começou um povo. Eu vou fazer de ti um povo, uma nação, uma descendência que será inumerável, que ninguém vai poder contar, como as estrelas do céu. Para Lucas, tudo começou em Adão. Adão é o nosso primeiro pai e de lá provém a salvação para todos, né? Tem que se lembrar, gente, que cada evangelho tem um destinatário. O destinatário do evangelho de Lucas é para pagão, ou seja, para quem nunca ouviu falar de Jesus. O evangelho de Mateus é para quem? É para judeu, que já ouviu falar de Jesus, porque ouviu falar de Messias. Olha, o Messias vai vir. Você pega o Antigo Testamento, até Moisés já dá um preâmbulo do Messias lá no Antigo Testamento, no Êxodo. Então o judeu vai chegar o Messias. Como que ele vem? Ele vai vir. Lucas não se fala, não fala para os pagãos. É como se chegar lá na China, em lugares onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus.
Então você vai anunciar o evangelho para quem é pagão. Muito bem. Então, explicada a diferença das duas genealogias. Em Marcos, não tem genealogia. Em João, muito menos. Vamos olhando umas coisinhas. Pega lá Marcos. Olha como começa o evangelho de Marcos. Nunca olharam, né? Aposto que ficam lendo revista Deus, Bom Dia com Deus Pai lá, né? Café com Deus Pai, né? Bom dia. Eu não tenho nada contra, mas católico não devia ler, né? O evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, olha como ele começa, capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai suas veredas retas. João Batista esteve no deserto. Não faz nenhuma menção do nascimento de Jesus, não fala de nada. Já começa falando da vida pública. Mateus vai apresentar alguns pontos da infância. Lucas é o que mais fala da infância de Jesus. Marcos já fala da vida pública. Nós não sabemos nem de onde Jesus veio. Olha quando ele vai começar lá Jesus. Versículo 9. Aconteceu que naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu dos céus, rasgando, o Espírito como uma pomba descer sobre ele, e veio uma voz do céu: Tu és o meu filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu agrado. Aí Jesus já vai para o deserto, depois já começa a vida pública. Marcos, ele pulou tudo. Ele apresenta o evangelho, ele é muito mais resumido. O evangelho de São João já tem uma outra arquitetura totalmente diferente, diversa dos outros três evangelhos. Certo? Quem são os destinatários do evangelho de Mateus? De Marcos. Então ele foi escrito para cristãos não judeus. Mateus foi escrito para judeus que se converteram ao cristianismo. Marcos é para cristãos que não eram judeus. Lucas para os pagãos. Então, João já tem toda uma outra finalidade, como nós vamos ver lá na frente. Então, esse texto de Marcos, ele foi redigido na comunidade de Roma, né? Então, escrito mais ou menos por volta do ano 64, que foi justamente o ano que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo morreram na cidade de Roma. Mas tem coisa em misericórdia. Vamos voltar na genealogia. Capítulo 1, versículo 1 de Mateus. O cérebro está tranquilo, querem respirar um pouquinho? Respira, calma, está tudo bem. Vamos começar então as gerações, né? Então, Mateus, ele vai apresentar número de gerações nesta genealogia. Então, como nós vamos ver, na conclusão do evangelho ali, da genealogia, Jesus vai mostrar, olha, pega o versículo 17, vamos começar pelo fim, do capítulo 1. Portanto, o total de gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio até Cristo, 14 gerações. Então nós temos três
dividido em 3 gerações ali, né? Que estão 14 gerações em cada uma delas. Até chegar em Cristo, né? Cristo que é a consumação e a plenitude. Dentro desta, eu vou só destacar algumas pessoas aqui. Então, olha, Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Então, isso daqui nós já vimos lá no livro do Gênesis. Lembra que nós começamos no capítulo 12 e fomos até o capítulo 49 do livro do Gênesis, apresentando até José e seus irmãos. De José nasceu o quê? De Jacó nasceu as 12 tribos de Israel, né? Que depois Jesus vai chamar os apóstolos partindo das 12 tribos. Será o novo povo de Deus. No Antigo Testamento Deus forma o seu povo. Agora o novo povo de Deus é formado em Cristo. Judá gerou Farés e Zara e Tamar. Então aqui Tamar, ela casou-se com o patriarca, filho de Jacó. Depois Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Então Raabe é uma meretriz, é uma prostituta. Boaz gerou Jobede e Rute. Rute, uma outra mulher na genealogia de Cristo. Rute era viúva, estrangeira e pobre. E está na genealogia de Cristo. Boaz gerou Jobede e Rute. Jobede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Então aqui acabou o primeiro grupo de geração, né? De 14 gerações. Davi gerou Salomão. Salomão que foi mulher, daquela que foi mulher de Urias, que é a mãe de Salomão, né? Bertsabeia, né? Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos por ocasião do exílio da Babilônia. Mais um grupo, segundo grupo. Vem o terceiro grupo. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobatel. Zorobatel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo. Ponto. Então aqui nós temos a lista da genealogia de Cristo, né? Então, claro, como eu disse, existe na genealogia de Cristo uma raiz pecaminosa. Não porque Cristo teve pecado, mas para mostrar justamente que o autor não está preocupado, ele está preocupado em mostrar a promessa que Cristo veio justamente para salvar a todos. Mesmo aqueles que fazem parte da genealogia de Jesus, que cometeram seus pecados, enfim. O próprio rei Davi, né, foi um grande pecador. Ele mesmo disse, né, em pecado minha mãe me concebeu, no Salmo. Então, o rei Davi não era flor que se cheirava, gente. Mandou matar a esposa de uma mulher que ele se apaixonou lá, da qual foi mãe de Salomão, simplesmente porque ele se apaixonou pela mulher, não podia ficar com a mulher, né? E aí mandou matar. Aí depois ele viu. Aí o profeta até conta uma historinha para ele, lembra? Porque Davi não reconhecia o pecado. Aí o profeta chega para ele e precisa esfregar na cara dele
o pecado que ele cometeu. Ele diz assim, olha, então, se tiver uma mulher bem pobrezinha, que tinha só uma ovelhinha, o homem vai lá e pega a ovelhinha e mata, o que você faria com essa pessoa, né? Ele falou assim, esse homem tem que morrer. Aí o profeta diz, esse homem é você. É mais ou menos assim que você tem que lidar com um colérico, gente. O rei Davi é colérico. Então, quando o colérico é autossuficiente, ele tenta argumentar e tal. Então, você tem que tentar contar uma historinha, que ele seja o ponto da historinha. Depois você joga o baralho na cara dele, fala assim, pronto, você é o que fez a merda. Daí ele fala assim, é verdade. Entendeu? Só tem esse jeito, porque de outro jeito ele vai argumentar até o fim, né? Você tem que botar ele na história, mostrar o problema dele, depois você joga as cartas na cara dele, aí sim, né? Daí ele aprendeu. Muito bem. Nossa, já vai a hora adiantada, né? Também vocês ficam falando demais, daí atrapalha a concentração, né? Todas as gerações, então, nós já lemos o versículo 17, e aqui vem o versículo 18, que fala da origem de Jesus, e aqui tem uma característica interessante do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus nos apresenta a figura de São José. O Evangelho de Lucas, a ótica do nascimento do Salvador é segundo quem? A Virgem Maria. No Evangelho de Mateus não é sobre a ótica da Virgem Maria, é sobre a ótica de São José. Embora São José não fale nada, mas o evangelista Mateus mostra a figura de São José. Já o Evangelho de Lucas mostra a figura mais da Virgem Maria. Então, começa lá, vamos lá. Versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Então aqui, comprometida em casamento, gente, não é que ela estava noiva de São José, ela já estava casada com São José. Por quê? Porque o casamento judaico ele é feito em 2 etapas. Não é como o nosso casamento. O nosso casamento, você se casa na igreja e depois você leva a pessoa para casa. Não. O casamento judaico ele era feito em 2 momentos. Você celebrava, chancelava esse momento, e depois o noivo, num segundo momento, ia buscar a noiva na casa e a levava consigo. Mas ela já estava casada. E Nossa Senhora aqui está prometida. Não é que ela estava prometida no sentido de que ela estivesse noiva de São José. Os esponsais já tinham acontecido. Os esponsais no sentido sacramental. Ela já estava casada com São José. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Nossa, São José então suspeitou de Maria? Ele suspeitou que ela tivesse traído? Não. A melhor explicação que nós temos, no meu ponto de vista, desse versículo, é de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino explica com uma clareza esse versículo, que você entra num amor e numa paixão por São José e pela Virgem Maria magnífica. Por que São José decidiu repudiar ou despedir Maria quando ele ficou sabendo que ela estava grávida? Será que São José duvidou de Maria? O Evangelho de São Mateus diz que José era um homem justo. O que significa justo na Escritura? Santo. O justo é a pessoa santa. Aquele que busca a justiça é aquele que vive a santidade. Essa é a justiça de Deus, a santidade. Se José é um homem justo e santo, ele sabia muito bem que aquela que estava ao seu lado era uma mulher santa, que havia privilégios e graças naquela mulher, porque como os santos dizem, os santos se reconhecem, gente. Os santos não precisam falar nada, eles se reconhecem pelo olhar. Então, José, sabendo da santidade da Virgem Maria, e de fato, aquilo que estava acontecendo nela era uma grande obra, ele decide despedi-la, porque ele se vê pequeno diante da missão.
Ele se reconhece impotente de estar perto dela. Alguma coisa está acontecendo de grande na vida dessa mulher. Eu preciso sair da vida dela. Tanto que ele faz isso em segredo, silenciosamente. Se São José tivesse desconfiado de Nossa Senhora, ele tinha mandado o quê? Fazer aquilo que a lei judaica mandava e previa. Uma mulher que cometeu adultério, pedrada nela. Isso que está estabelecido na lei judaica. Não era para menos. Mas o que acontece? Ele resolve afastar, dispensá-la em segredo, sabendo a santidade e a pureza que havia na Virgem Maria. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu chamarás com o nome de Jesus, porque na tradição antiga, quem dava o nome da criança era o pai. Lembra de João Batista? O pai de João Batista precisou escrever na tabuinha, né? Que a mãe dele falou o quê? Vai ser João o seu nome, né? Aí todo mundo falou, ela é doida, vamos ver o que o pai está pensando, né? Aí João, o que Zacarias escreveu? João é o seu nome. Nossa, mas não tem ninguém com esse nome na família. Então quem dava o nome para a criança era o pai. E é São José que vai dar o nome ao menino. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de... que foi São José que deu o nome de Yeshua, né? Jesus. Então aqui nós encerramos o capítulo 1, certo? Como a hora já vai adiantada, nós retomamos semana que vem. Fazemos o capítulo 2, 3, 4 e vamos começar o primeiro sermão. O primeiro sermão nós vamos ler. Gente, nós podemos fazer a leitura do Evangelho sobre várias óticas, né? Sobre várias perspectivas. Eu vou fazer sempre a leitura a partir de um viés mais espiritual, ascético e místico, para que a gente possa tirar um fruto. Quando a gente lê o capítulo 5, talvez vocês vão ficar em crise. Assim, porque tudo aquilo que a gente comentou um pouco nos mandamentos, a gente vai ver agora no Evangelho, né? E aí vocês vão ver que a igreja somente confirma através dos 10 mandamentos aquilo que está no Sermão da Montanha, né? Então nós vamos sequenciar na próxima semana. Talvez a gente precise de uns 2, 3 encontros para fazer bem Mateus, mas certamente vocês vão ficar apaixonados e fascinados pela grandeza desse evangelista. Tá bom? Vamos então agradecer a Deus essa noite de estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos.